Então hoje nós iremos iniciar a série no livro de Gênesis e iremos ler esse primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, no verso de número 1, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos ler de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós bendizemos, Senhor, porque ela é o que nos forma, ela é a autoridade máxima sobre este lugar. Nós agradecemos, Senhor, porque nós estávamos distante de desejarmos e de pararmos de ouvir e compreender que ela é tudo para nós. Mas por tua graça, pelo teu chamado precioso, tu nos colocaste diante dos teus pés, como aqueles que necessitam ouvir de ti, que é manso e humilde de coração, que tem um jugo suave e um fardo leve sobre as nossas vidas. Por isso reconhecemos que dependemos do teu Espírito Santo neste momento. Conduza-nos, Pai, tanto a falarmos quanto a ouvirmos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmão, o livro de Gênesis, ele traz o fundamento sobre o qual toda a Escritura então repousa. Ele abre o grande livro, a história de Deus, ele arma todo esse cenário, ele introduz os personagens em sua relação mútua e se reporta a certos eventos que se provam decisivos na compreensão do mundo em que nós vivemos. E Gênesis, irmãos, ele não é um livro que conta algo sobre nós. Antes de tudo, ele abre a história de Deus. Antes de tudo, ele revela a história de Deus para a humanidade. Então, nós, quando vamos estudar o livro de Gênesis, este pequeno verso, antes de tudo, nós estamos vendo a forma como Deus se revelou à humanidade, como Deus começa a contar a sua história. Então, a Bíblia, irmãos, ela é um livro por meio do qual Deus revela-se ao ser humano. Tudo que nela está escrito tem como objetivo principal revelar a pessoa de Deus. E aqui nós encontramos nesse verso inicial a primeira forma como Deus se identifica. Como Deus soberano, criador de todas as coisas, e sendo Ele o criador de todas as coisas, Ele também está se revelando aqui como Senhor do universo. Então nós vamos encontrar aqui relatos da criação, como tudo começou, e nós vamos ver que esse relato é de extrema importância e crucial na fé cristã. Aonde se tiramos esses relatos da história, a história pode vir a perder o seu sentido. Então muitas vezes, nós como cristãos, nós estamos naturalmente já interessados na doutrina da salvação. Mas sem esse Deus criador, sem esse Deus que sustenta toda a sua criação, não haveria cristianismo, não haveria salvação. Então, sem essa doutrina da criação, não haveria a doutrina da salvação. E como que nós devemos então ouvir esse relato de Gênesis capítulo 1? Nós devemos, antes de tudo, irmãos, ouvir com os ouvidos da fé. Porque a intenção do autor aqui, quando escreve Gênesis, de dar esses relatos, não é nos dizer como as coisas vieram a existir, como elas funcionam cientificamente explicando, mas nos mostrar como o Deus ao povo que estava sendo escrito esse relato era, de fato, o Deus Criador. Nós vamos observar que Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele está escrevendo para um povo que havia ficado 400 anos escravizado no Egito. Então o povo estava sendo pressionado a crer que o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, segundo a cultura
dos egípcios na época era um Deus formado da matéria já existente, da água, do fogo. Não o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o verdadeiro Deus que havia criado todas as coisas a partir do nada. Então o povo estava imerso e saindo dessa cultura de 400 anos, ouvindo falar sobre o Deus Criador, é algo da matéria, algo dos deuses egípcios. Então Moisés está dizendo que, com essa intenção desse relato, é dizer para aquele povo: o Deus que vos libertou da terra do Egito é o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fez uma promessa. E esse Deus que fez uma promessa é o mesmo Deus, criador de todas as coisas, que se assenta sobre todos os deuses dos egípcios e governa. Por isso as 10 pragas, quando eles diziam, o Deus é o sapo, Moisés ia lá e lançava a praga do sapo e depois cessava. Todos os deuses da época foram envergonhados. O Deus é o Deus do mar, o Deus criador é o Deus do mar. Deus vai lá e fere o mar, divide ao meio, atravessa o seu povo, e quando o exército estava perseguindo, então o mar volta à sua origem, mostrando que o verdadeiro Deus criador é aquele que tem autoridade sobre o mar. Então, tudo isso estava sendo mostrado para um povo que estava asfixiado naquele momento e se sentindo pressionado a pensar que o Deus deles, o Deus dos egípcios, era o Deus criador de todas as coisas. Então Moisés estava nesse trabalho, escrevendo, relatando, deixando por escrito, para que eles não esquecessem nunca mais de que aquele Deus que estava libertando eles do Egito era o Deus criador de todas as coisas e o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos ver em Hebreus, capítulo 11, no verso 3, ele nos diz como devemos ouvir o relato da criação. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo que é pela fé nós entendemos que o universo foi formado. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que nós não devemos buscar na ciência a fé para crer. A fé para crer na existência e soberania de Deus na criação de todas as coisas. Ou seja, o fato de nós crermos que Deus é o Criador de todas as coisas não vem por provas, mas vem pelo dom da fé. 2 Pedro capítulo 3, no verso 5, também vai nos dizer: de longo tempo houve céus e terra pela palavra de Deus. Então hoje, irmãos, nós não vemos esses relatos de que devemos ouvir com os ouvidos da fé, e que a criação, que nós devemos entender como se formou, como surgiu, não podemos perder de vista, é pela proclamação da palavra de Deus. Nós não precisamos entender que a ciência está em conflito contra Deus por causa disso. Mas o que nós devemos ver é que por meio da verdadeira ciência, que não nega Deus, ela expressa quão maravilhosa é a criação, quão bem pensada e elaborada foi a criação de todas as coisas. E o que nós não podemos é nos deixar levar pela ciência que nega a existência e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. A ciência que nega que Deus foi aquele que elaborou um plano e executou pelo seu poder, que é o Deus criador de todas as coisas. Amém? Dito isso, então, irmãos, a parte que nós devemos saber e crer de forma fundamental de como Deus cria e como Ele sustenta todas as coisas é pela proclamação da sua palavra. Isso nós não podemos negociar por nada neste mundo. Amém? Então, no princípio, Deus criou. Essa palavra aqui, irmãos, princípio, é o que dá origem ao nome deste livro. No hebraico, Bereshit, princípio, e no grego, Gênesis, que quer dizer
origem. Então, é essa palavra, irmãos, que dá origem a esse livro. E quando nós cremos nessa afirmação de que no princípio nós estamos afirmando algo. Nós estamos afirmando que a história, ela teve um início. Que a história, de fato, teve um momento em que ela começou aqui no tempo, aqui no espaço. E que se essa história, então, ela tem um início, logo nós vamos concluir que ela também terá um fim. Então, já com essas palavras, irmão, nós já podemos colocar por terra, em nome de Jesus, a ideia de que o mundo veio por acaso. Se temos já essa afirmação de que no princípio Deus criou, nós já entendemos que houve um começo em que o Criador deu um start aqui no tempo e no espaço para surgir a história e vir a existir todas as coisas. Então, com essa afirmação, nós como cristãos, nós rejeitamos todo o acaso ou que o mundo surgiu e é regido por sorte ou por azar, ou que foi feito do nada e com um destino qualquer, mas nós afirmamos com esse pequeno verso que houve um autor na história, que há um propósito na criação e que esse propósito então será mantido até a sua conclusão. Amém? Então, irmãos, esse mundo, ele não existiu sempre. Ele não pode ser autoexistente, ou seja, vir surgir a partir de si mesmo, porque ele não é eterno. Então, houve um momento que ele passou a existir. Houve um momento em que a história teve um ponto inicial nesse tempo, e que o próprio tempo e o espaço em que nós estamos também precisou de uma voz que desse início a eles. Então, essa existência do mundo, do universo, do tempo, do espaço, não pode ter vindo a existir por si mesmo. Ele tem um princípio causador, ou seja, ele não é fruto do acaso e ele é fruto do seu Criador, que existe antes mesmo do tempo, antes mesmo da eternidade, e é autossuficiente em si mesmo, por isso pôde trazer à existência todas as coisas. Então, quais são as causas disponíveis quando nós procuramos conhecimento para tentar definir a origem da criação? E nós vamos nos deparar só com duas causas, irmãos. Somente duas possibilidades, que é ou forças naturais ou uma ação inteligente. Não existe outra opção. Ou foram processos naturais não guiados, que formaram tudo que existe sem propósito, ou foi alguém soberano que trouxe a existência e sustenta todas as coisas. Nós vamos ver que só vai ter se nós procurarmos argumentos ou possibilidades para tentar definir a criação de todas as coisas, nós vamos deparar somente com essas duas opções. O problema, irmãos, que as teorias, nós não vamos entrar em detalhes nela, porque o objetivo nosso hoje é afirmar que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, mas o problema dessas teorias, irmãos, é que elas defendem a causa da existência dos processos naturais, é que, de certa forma, elas afirmam que o nada, do nada e para nada, faz do nada, de repente, tudo. É mais ou menos isso que as teorias estão afirmando. Que do nada, o nada do nada e para nada, faz do nada, de repente, tudo. É isso que eles estão querendo dizer, irmãos. Mas se nós olharmos a vida e o universo, ele nos mostra uma complexidade irredutível que não pode ser a partir do nada, do acaso. Nós vamos ver que existem estruturas onde as partes são tão bem encaixadas e adaptadas umas às outras que, se uma delas falta, nós vamos ver que aquilo se torna então inútil ou prejudicial até mesmo. Nós vamos ver também, a partir da criação,
que é necessário uma antevidência genial, ou seja, uma mente que poderia criar um universo e a vida. Que para criar dessa forma todas as coisas é necessário que houvesse uma mente que pudesse criar tão perfeitamente essas coisas. Se nós olharmos um pouco, por exemplo, a nossa localização hoje na distância do Sol é perfeita para que haja vida. Se nós estivéssemos mais perto, nós morreríamos de calor, mais longe morreríamos de frio, não haveria vida. É muito difícil pensar que o acaso nos colocaria num lugar desse. Tem que ter muito mais fé para crer nisso do que fé para aquele que foi pela palavra de Deus. Tem aquele livro, né? Não tenho fé para ser ateu. Ou também a função da Lua para controlar as ondas, para que o mar não invada a terra. Tudo isso, irmão, nós vamos ver que expressa uma soberania, um controle total, algo bem pensado, algo bem planejado. E muitas vezes as pessoas pegam o celular e elas pensam, nossa, que genial, eu aperto 8 números e eu consigo falar com aquela pessoa lá do outro lado. E isso alguém criou, alguém pensou sobre isso. Não é possível que o acaso, um cara pegou um monte de peça, jogou para cima, de repente caiu um celular, uau, alô mãe, que legal, né? Então, é impossível que isso venha acontecer. E nós olhando a perfeição das coisas, como elas funcionam, elas se encaixam, elas imediatamente nos remetem a vermos que é necessário alguém brilhante, soberano, magnífico, para trazer a existência a essas coisas. Amém, irmãos? E também com essa afirmação, irmão, nós podemos ver que há um propósito na criação. Ou seja, o criador deste princípio, ele tem um propósito. E um propósito que ele não nasce no tempo e no espaço, mas que ele nasce e existe na eternidade, aonde somente esse Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existia. Então, nós tendo a doutrina da criação e também a doutrina da providência, nós temos elas como resultado e execução do plano e do decreto eterno de Deus elaborado antes da fundação do mundo. Então as Escrituras elas nos mostram com clareza, irmãos, que esse plano de Deus é o seu plano eterno. Que esse plano de Deus não foi surgindo na história e foi tapando as coisas de qualquer forma ou achando jeito para as coisas que iam acontecendo. Não, mas é um plano elaborado na eternidade, antes mesmo que existisse qualquer coisa. Salmo 139, Salmos capítulo 139, no versículo 16, diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aqui ele está afirmando que Deus viu os dias dele antes mesmo que ele viesse a existir no ventre da sua mãe. Também nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, verso 23, diz assim: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Aqui ele está falando sobre a morte de Cristo, irmãos. Ele está dizendo que a morte de Cristo não surgiu por causa da queda do homem. Deus não planejou enviar o seu filho voluntariamente se entregou a esse plano do Pai depois da queda, quando o homem pecou e precisava de um Salvador. Não, irmãos, aqui nós vamos ver que Pedro está dizendo que esse propósito de crucificar Cristo, do Cordeiro ser sacrificado, já havia sido decretado antes mesmo que houvesse o mundo. Então, irmãos, a criação e a providência e o sustento de todas as coisas, a obra da cruz, o Cordeiro sacrificado, toda a execução aqui no tempo e no espaço é algo elaborado já, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo que houvesse a eternidade, porque Deus existe antes mesmo da eternidade, amém?
Então, diante disso, irmão, nós podemos ver alguns atributos e algumas credenciais que é necessário para que alguém seja criador do mundo, criador de todas as coisas, nesse padrão. E nós vamos ver que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 1, vendo Deus como criador, atributos que pertencem somente a Ele. Nós vamos ver que existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Ou seja, atributos que Deus comunica, por exemplo, amor, Ele é amoroso e nos deu também a capacidade de amarmos uns aos outros. Porém, nós vamos ver autossuficiência em Deus, coisas que Ele não compartilhou com ninguém. Nenhuma de suas criaturas, nem anjos, nem homens. Independência, nós vamos ver também que Deus não compartilhou independência nem com anjos, nem com homens, nem qualquer outra criatura. Então nós vamos agora nos depararmos, irmãos, e afirmarmos e contemplarmos, a partir desse texto, alguns atributos que pertencem somente ao nosso Deus. Amém? Nós vamos ver, irmãos, a autoexistência de Deus. O que seria isso, irmãos? A autoexistência de Deus. Que Deus existe antes de todas as coisas. Que Ele é o único ser incriado, ou seja, Ele não foi criado. Nós vamos ver que todo o restante, irmãos, são criatura. Todo o restante, tudo que existe é algo criado. E somente Deus é autoexistente, ou seja, somente Ele não foi criado. E por isso, irmãos, nós podemos afirmar que Ele, sendo isso, Ele pôde trazer à existência todas as coisas, porque Ele já existia. Então, se existe qualquer espécie de princípio, se qualquer coisa veio a existir, é necessário que antes houvesse algo que anteceda a ela. Então nós afirmamos que o Deus do cristianismo, o Deus das Escrituras, o Deus desse princípio, Ele não foi criado, Ele é autoexistente. Então por isso que Ele tem todo o poder e Ele tem a credencial para criar todas as coisas, até mesmo a eternidade, porque Ele é antes da própria eternidade. Amém, irmãos? Então, somente esse nosso Deus, irmãos, que não foi gerado, poderia gerar algo. Somente Ele, que existia antes de todas as coisas, poderia criar algo, ter uma criação não mediada, ou seja, não ter nada que Ele precisasse usar para trazer à existência e dar forma a algo. Ele não precisou de nenhuma matéria-prima para criar todas as coisas. Nós podemos olhar a criação, por exemplo, de um pintor que pinta uma linda obra de arte, mas nós vamos imediatamente pensar que ele precisou de um pincel, ele precisou de uma bandeja, ele precisou de um quadro, ele precisou de uma tinta para fazer aquele quadro. Mas o que nós estamos falando e afirmando aqui, irmãos, é que o nada era o quadro de Deus. A tinta não existia e mesmo assim Ele o pinta pelo poder da proclamação da sua palavra, que é poderosa para fazer existir aquilo que não existe. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus criou a partir do nada. Esta é uma expressão que vem do latim, creation ex nihilo, que significa que Deus criou sem nenhuma criação mediada, ou seja, que contém a matéria-prima. Esse Deus criador é autoexistente e suficiente em si mesmo, o que significa que não criou porque estava carente no céu. Aqui nós já encontramos outro atributo de Deus, a sua autossuficiência. Ele é suficiente em si mesmo. Então a palavra criar é bará. Então quando é usado esse termo criou,
é uma palavra que é usada somente para afirmar quando Deus cria algo diretamente de si mesmo, diretamente de si, sem precisar de nenhuma matéria. E nós vamos encontrar essa palavra num texto muito interessante, que quando eu li esse texto mudou minha vida com essa visão desse texto, quando Davi, um texto muito conhecido em Salmos capítulo 51, eu já falei milhões de vezes esse texto, acho que quem me conhece deve estar cansado já de tanto eu falar. Mas quando Davi ele pede para Deus, cria em mim um coração puro e um espírito reto, ele está usando essa mesma palavra. Então nós temos no princípio de todas as coisas algo criado sem interferência nenhuma do homem, algo diretamente de Deus. E Davi, conhecedor desse texto também, pediu para que Deus criasse um coração nele, diretamente dele. Um coração sem interferência do pecado, sem interferência das mãos de homens, sem interferência de nada. Então ele pede, cria em mim, Senhor, um coração diretamente da sua pureza, diretamente como você sempre pensou sobre minha vida, diretamente da santidade de Deus. E é muito interessante isso, irmãos, que Davi está dizendo, lembrando desse momento, quem sabe, de Gênesis 1 e dizendo, fale sobre mim. Porque quando tu falou no princípio de todas as coisas tiveram que existir conforme a sua perfeita vontade. Quando o Senhor falou no princípio, as coisas vieram a existir exatamente como o Senhor havia elaborado no seu plano nos céus. E quando Davi está dizendo isso, cria em mim, ele está dizendo isso, Senhor, fale sobre mim, proclame a sua palavra sobre mim, porque o meu coração precisa de uma ordem que só o Senhor pode trazer. E não vem pelas minhas palavras, não vem pelos meus jeitos, não vem pelos meus pensamentos, mas eu acredito que vem pela proclamação da tua palavra, pois é ela que pode me formar e me moldar. Por isso, irmãos, quando nós pensamos no Evangelho, nós sempre pensamos muitas vezes, eu vou para a igreja para arrumar uma situação da minha vida. Eu quero que Deus arrume essa situação aqui, mas essa aqui não. Mas a primeira coisa, irmãos, do Evangelho é novo nascimento. Não é um ajuste de uma situação, irmãos. Quando Deus libera uma palavra para nos chamar a ser seus, não é ajuste. É novo nascimento. Nós éramos isso, nós vivíamos para o reino das trevas. E agora vivemos no reino da luz. Então começa um processo de santificação na nossa vida, pela mesma palavra que nos chamou. Ela começa então a nos modelar agora, de novo, a sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, quando Davi pede isso, e relembra dessas palavras, que Deus criou a partir do nada, esse mesmo Deus que criou a partir do nada, enviando o seu Filho para morrer na cruz, ele está dizendo que ele pode recriar o nosso coração aos moldes de Deus. Diante do sacrifício de Cristo, o nosso coração, mesmo cheio de pecados, aos olhos de Deus é nada. Tão poderoso é o sacrifício de Jesus para fazer com que Ele nos recrie de novo a sua imagem e semelhança. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus é criador. Deixa eu só ver o horário aqui. E Ele é autossuficiente, irmãos. Ou seja, Ele não criou as coisas para ser quem é. Deus não criou porque estava carente no céu. A sua criação não o torna Deus. Mas por Ele sempre ser quem é, imutável, inabalável, Ele então criou. Sendo Ele o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e já havendo antes de todas as coisas essa perfeita comunhão nos céus, de amor, de perfeita comunicação, Deus então não precisa e não cria para se satisfazer, porque nessa comunhão trinitária já há plena satisfação. Nós vamos ver que quando Jesus vem, Ele é batizado, então Ele sai das águas e ouve uma voz: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu estou satisfeito. Então,
quando também em Efésios vai dizer que nós agora nos tornamos agradáveis a Deus no amado. Então, se nós sermos agradáveis a Deus, para nós agradarmos a Deus, é somente estando no seu Filho, porque o seu Filho é o seu prazer. Jesus Cristo é o seu prazer. Amém, irmãos? Então, quando Deus cria, Ele não cria para se exibir com a criação. Ele não cria por carência ou por necessidade. Não, irmãos. Ele cria para a sua glória. Então, sendo assim, nós crendo que esse Deus criou espontaneamente, que Ele não teve que criar o universo, mas que Ele se propôs, em sua soberania e sua livre escolha, criar todas as coisas para a sua glória. Então aqui, meus irmãos, é uma frase que define muito como nós nos relacionamos com Deus. Ele não teve que criar. Ele se propôs, aonde? Em sua soberania, por sua livre escolha, para a sua própria glória, criar todas as coisas. Então, sendo assim, as Escrituras elas afirmam do começo ao final que Deus não precisa do mundo, mas que o mundo e tudo que nele há são totalmente e completamente dependentes de Deus. E aqui nós entramos em mais uma de seus atributos que ele não comunica com ninguém. Depois da sua autoexistência, depois da sua autossuficiência, nós entramos na sua independência. Nós vamos ver, irmãos, que Deus ele afirma ser independente na sua existência. Lá em Êxodo capítulo 3, no verso 13 ao 15, quando Moisés é chamado, então ele pergunta, mas eu digo, quem me enviou? Deus fala assim, eu sou o que sou. Por quê, irmãos? Porque ele é independente em sua existência. Deus não tinha como dizer para Moisés, eu vim dali, eu vim daqui, eu nasci dali, eu nasci de lá. Não tinha esse vocabulário para Deus. A verdade era essa. Eu sou o que sou. Então Deus também é independente no seu pensamento, ou seja, ninguém faz Deus pensar. Deus não depende de ninguém para formular ou para elaborar um plano. A mente de Deus, ela é insondável. Então, com relação ao que Deus pensa, Ele não é devedor a ninguém, irmãos. E por esta razão, Ele não dá satisfação das suas ideias e nem precisa se justificar diante de meros seres racionais como nós. Romanos capítulo 11, verso 33, 34 diz assim, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ele está dizendo, irmãos, é insondável. Ninguém pode dizer para Deus, pense assim, pense aquilo, pense isso. Pense, ó Deus, olha aquela situação, pense dessa forma sobre ela. Ó Deus, olhe para mim, pense sim sobre mim. Irmão, ninguém pode elaborar os pensamentos de Deus, pois eles são insondáveis, são inescrutáveis. Deus ele é independente em seus planos, autossuficiente na elaboração e na execução da sua vontade. Salmos 33, 10, 11 diz assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aqui está dizendo, irmãos, o Senhor frustra os desígnios das nações, os planos dos povos. Mas os seus, irmãos, dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então ele está dizendo que a elaboração dos nossos planos, do cara, pensa aí, o cara mais poderoso do mundo elaborou um plano. Por exemplo, hoje nós vamos pensar lá na guerra, o plano da Rússia. Irmãos, Deus frustra esse plano a qualquer momento, a hora que Ele quiser. Mas os dele, irmãos, os dele jamais. Os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Veja como isso afeta nossa relação com Deus. Veja como isso deve afetar, né, como a doutrina afeta a oração.
como nós nos portamos na oração com Deus? Nós vamos, todo 1º de janeiro, apresentar um plano para Deus abençoar? E botar nos papelzinhos, subir no monte e botar na fogueira? Né? Ou nós vamos nos sujeitar a Deus e dizer, os teus planos sobre mim não podem falhar. Mesmo que eu não entenda, mesmo que às vezes falte a minha compreensão, mas a minha fé e a minha confiança se apegam a Ti. Amém, irmãos? Então, irmãos, essas são características necessárias para um Criador do universo. Então, se existe alguém que seja assim, né, alguém que se levante no mundo, que seja autossuficiente, autoexistente e independente em si mesmo, para trazer a existência a todas as coisas. Por isso, irmãos, o nosso Deus, nós servimos ao Deus Criador de todas as coisas. Amém? Então, com essas palavras, eu quero que faça mais sentido para você quando você diz que você serve ao único Deus. Quando você canta que é o único que é digno. É porque, de fato, Ele é digno e Ele é único. Amém? Então, irmãos, com essas afirmações, automaticamente, nós negamos algumas teorias que não são bíblicas, certo? E uma das teorias que nós negamos como cristãos que serve ao único Deus Criador de todas as coisas é os pontos de vista naturalistas e evolucionistas quanto à origem das coisas. Né? Porque no seu âmago, então, o naturalismo ele tenta ver a origem das coisas a partir de processos naturais que envolvam a evolução da matéria. Né, por acaso, durante um período de tempo. Né, e é por meio dessa ideia que as pessoas tentam explicar toda a complexidade do universo, por meio de processos naturais, por meio de acaso. Né, então, nesse ponto de vista do naturalismo e do evolucionismo, a matéria é entendida como eterna, ou seja, que a matéria ela foi geradora de si mesma, independente de uma ordem soberana, né? Ou seja, da ordem da vontade de Deus. Então isso, as Escrituras, por meio do que nós acabamos de ver, rejeitam essa ideia. Outro ponto que as Escrituras rejeitam, tendo o nosso Deus como único Criador, é o ponto de vista panteísta sobre a criação. Ou seja, eles não fazem distinção entre Criador e criação. Para eles, o Deus e o mundo são essencialmente uma coisa só. Né? Então, frequentemente, eles estão explicando como uma emanação, ou seja, Deus criou e fez uma fusão com as coisas que Ele criou. Certo? Então, Deus e criação é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas abraçam a árvore, por exemplo, diz que é Deus, porque o Deus se infundiu com a criação. As coisas também são Deus. O mar é Deus. Então eles vão dizer que tudo a criação é Deus, porque Deus criou e se juntou. Mas não, irmão, nós vamos ver que as Escrituras deixam claro que Deus não pode ser reduzido às coisas que Ele criou e que há uma distinção entre entre Criador e criatura. Então nós, como cristãos, negamos que nós somos igual a Deus, que as coisas são igual a Deus, que somente Ele é Deus Criador e o restante é criatura e nada é Deus. Amém, irmãos? Outro ponto que nós rejeitamos, irmãos, é o entendimento dualista quanto ao universo. O que é isso? No dualismo, há duas substâncias ou princípios distintos e coeternos dos quais tudo mais é derivado e que são frequentemente vistos como duas forças antagônicas, o bem e o mal. Ou seja, irmãos, eles colocam um paralelo, por exemplo, o bem e o mal, Satanás e Deus. Os dois estão guerreando e os dois têm a mesma origem e os dois têm o mesmo poder, certo? Então, a visão dualista é isso, que eles colocam, por exemplo, o bem e o mal como forças iguais, como Deus, Criador, é o mesmo poder da maldade, é o mesmo poder de Satanás. As Escrituras rejeitam isso,
Porque o único que existe antes de todas as coisas é o Deus, Criador. Então, é outra visão que as Escrituras rejeitam, esse dualismo. Por isso que ele é único, o Deus é único. Amém, irmãos? Então, caminhando para o final, nós vamos ver o que isso implica na nossa vida. Nós, como cristãos, que afirmamos fielmente que Deus é o Criador de todas as coisas, o que isso implica para nós, nos dias de hoje, no nosso dia a dia? Primeira coisa, irmãos, que isso implica para nós é pertencimento. Nós vamos ver em Jeremias 10, diz assim: não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Então ele está dizendo aqui, em Jeremias 10, 16, que o fato de Deus ter nos formado, aqui está falando para o povo de Israel, Deus ter formado esse povo e o povo reconhecer que Deus o formou, então Deus para eles era a sua porção. Nós tendo Deus como Criador, o nosso Criador, ele se torna para nós a nossa porção e nós pertencentes a ele. E se nós pertencemos a esse Deus Criador, logo a nossa vida, irmãos, nosso cotidiano, não pode ser de qualquer jeito. Se nós pensamos que servimos a um Deus que, de forma fascinante, elaborou a nossa história antes mesmo que houvesse céus e terra e que nós o servimos, nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós não podemos viver a nossa vida achando que somos independentes, achando que nós somos suficientes em nós mesmos ou nas coisas que nós possamos fazer com a força dos nossos braços. Irmãos, se existe algo que faz o homem gritar por dentro, é você dizer para ele assim, ó, você é dependente. Um homem que vive para conquistar, que acorda às 6 da manhã e vai dormir 2 horas da manhã, pensando como conquistar coisas, como planejar a sua segurança, como planejar o seu alimento, como planejar uma boas férias, como planejar isso, como planejar aquilo. Você chegar para ele e dizer, irmãos, você é dependente. Irmãos, se não manifestar um demônio, pelo menos um grito na alma a pessoa vai dar. Porque isso confronta, irmãos, a nossa natureza caída. Isso vem ao encontro daquilo que fez a origem do pecado. É a voz que disse para Eva, será que Deus disse mesmo isso? Seja dependente. Dependa de você. Aí está a origem do pecado, irmãos. É o homem agora não mais se deleitando na dependência, comendo da vontade do Pai, como Jesus disse. Mas é o homem agora em rebeldia, lutando para afirmar que ele não depende de Deus. Então o homem então que se deleitava no Deus Criador, que tinha como seu prazer na sua alma, seu alimento, a visitação desse Deus no Éden, agora luta afirmando, não dependo mais dele. Então o Evangelho, irmãos, na nossa vida, ele tem que nos colocar nesse lugar de vergonha, de joelho no chão, dizendo, eu dependo de Deus. E isso é possível, irmão, por quê? Porque Jesus Cristo, contendo esse atributo por ser Deus de independência, Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele, mesmo tendo a forma de Deus, não usurpou, esvaziando-se a si mesmo. Ele deixando então a sua independência para andar no meio dos homens, fazendo o que via seu pai fazer, comendo da vontade de Deus, dependendo do seu pai, para morrer na cruz e agora nos colocar nele. E nós estando em Cristo agora, nós podemos outra vez provar e viver o deleite que é dependermos de Deus. Aquilo que mais nós tínhamos
guerreando contra Deus, que era sermos independentes. Nós agora não vivemos mais isso. E nós nos deleitamos na dependência. Por isso cantamos hoje, quando os anjos olham Jesus Cristo, paz na terra entre os homens. A maior guerra travada na história do homem contra Deus em Cristo Jesus foi cessada. O homem agora pode, enfim, se deleitar outra vez, estando em Cristo, no que é depender de Deus e provar da paz que essa dependência traz ao seu coração. Amém, irmãos? Último ponto. Se cremos que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, isso vai desembocar em verdadeira adoração. Apocalipse vai dizer assim: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então aqui, irmão, nós vamos ver que do verso 1 ao último livro da Bíblia, a adoração, nós vamos encontrar vários salmos também, que é o fato de olharmos que foi Ele que criou todas as coisas. E nós reconhecemos isso, isso vai desembocar em adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas. E por tua vontade, aqui nós contemplamos várias coisas, esse poder de trazer à existência o que não existe. E essa vontade que não pode ser parada, que nem o pecado pôde parar. E como o salmista fala, nem os céus dos céus puderam contê-lo. Que essa vontade, por meio dessa vontade, todas as coisas vieram a existir e ser criada. Amém, irmãos? Então quero convidar os irmãos a ficar de pé.